Luiz Eduardo Batista, o BAP é o novo presidente do Flamengo. Amigos e amigas do UOL, eu sou Igor Siqueira, repórter do UOL, estou aqui com o Luiz Assar, minha colega, amiga também aqui do UOL. Estamos aqui suados, cansados, depois desse dia de eleição do Flamengo, mas satisfeitos com o trabalho, porque você está acompanhando aqui com a gente o resultado da eleição do Flamengo. Um dia cansativo, mas... Dia longo. Começou longuíssimo. 8 horas da manhã, a votação foi até as 9 da noite, votação em urnas eletrônicas, que facilitou um pouco no processo de saber quem venceu de fato. E, enfim, uma votação intensa, um dia intenso, uma sede da Gávea que ficou lotada, mesmo sendo segunda-feira. Desde cedo, muito cheio, os candidatos votaram logo cedinho, perto das 8 da manhã. Mas depois ficaram aqui conversando com os eleitores e, enfim, tentando angariar aqueles últimos votos, talvez os indecisos, né? Fazendo uma boca de urna ali para entender qual era o cenário. E passaram o dia todo aqui, inclusive o presidente Rodolfo Landim também, o atual presidente. E aí eles tentaram angariar um monte de voto para lá, voto para cá. Resultado final, depois das urnas eletrônicas apuradas aqui e da urnazinha menorzinha com 10 votos de papel, o BAP foi eleito presidente do Flamengo nesta segunda-feira para o próximo triênio, 3 anos de mandato aí, recebendo 1.731 votos. Foi até uma vitória bem expressiva do BAP aí. O Dunche ficou, que é o candidato de situação, né? Ficou com 1.166 e o Maurício Gomes de Matos, apesar do apoio do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do ex-presidente, né, Eduardo Bandeira de Mello, ficou com 363 votos nessa eleição do Flamengo. Então o BAP é uma vitória da oposição que dá pra gente tratar como considerável, né, Luiz? Diante do que aconteceu aqui, da força que o Landim imprimiu nessa campanha toda. Você falou do comportamento dele aqui nessa última tentativa de trazer mais associados para votar aí nessas últimas horas. Como é que a gente pode fazer essa leitura da vitória do BAP em termos de robustez, né? Palavra difícil que eu estou usando aqui pra falar. Foi bem expressivo. O Landim tentou até o último momento. Inicialmente ele ia tentar vir como presidente do Conselho Deliberativo, mas mudou de rota ali no meio do caminho e viria como CEO da gestão do Rodrigo Dunche, para justamente tentar trazer mais nomes, né? A gestão percebeu que a candidatura do Rodrigo Dunche estava com menos força do que o esperado, e aí o Landim se colocou ali como CEO, né? Seria um nome muito importante nessa gestão. E aí se ensaiou um equilíbrio até, de certa forma, que durante o dia, nas pesquisas que a gente via, o BAP sempre esteve à frente nas pesquisas, mas tinha muita gente que não estava declarando esse voto. Então, a gestão, né, a chapa ali, as pessoas que estavam junto com o Dunche acharam que podia chegar, que esses votos seriam para o Dunche, que não estavam declarados. Foram mais de 900 pessoas que não declararam. Só que aí a realidade das urnas foi cruel, né, para a chapa de situação. Então, eles não conseguiram ganhar, acho que nenhuma das urnas, né, pelo que a gente tinha. Duas urnas eles tiveram liderança. Essa urna que foi separada, que teve apenas 10 votos, foram pessoas que estavam sem o CPF, enfim, eram situações muito específicas, mas foram só 10 votos ali, votaram em cédulas de papel, e aí foram, enfim, poucos votos, nada muito relevante para o resultado final da eleição. E agora? O que vai acontecer com esse Flamengo? O BAP chega com um discurso aí de profissionalização. Ele e o novo vice, né, geral, que é o Flávio Willemann, batem muito nessa tecla de que o Flamengo precisa ser mais profissional. O que a gente consegue enxergar, começar pelo departamento de futebol, de novidades que podem pintar nos próximos dias desse Flamengo? Onde é que o torcedor pode enxergar que esse Flamengo vai estar indo com essa nova gestão do BAP, do Willemann e do pessoal que ele vai tentar trazer aí nos próximos dias, né? Guardar, né? O BAP diz que vai manter o Felipe Luiz, que é o que tem contrato, né, nesse momento, que vai respeitar, mas isso também está na mão do novo diretor dele, da nova pessoa forte dele que ele vai botar no futebol. O Marcos Braz, vale lembrar, vai sair, já está de saída, ele já anunciou isso, independentemente de quem vencesse hoje. Teve aqui sairia. Hoje cedo, exatamente, tentou arrumar uns votos aí, mas também, enfim... Criticou quem falou sobre a falta de profissionalismo na gestão, porque só ele era amador e o restante era profissional. Mas, de qualquer forma, o Marcos Braz está saindo, o Bruno Spindel também, né, deve sair, não deve continuaria se fosse o Dunche. Mas o Boto, né, que ficou 10 anos no Benfica, hoje em dia, estou na Grécia, hoje em dia está na Croácia, é um nome que o BAP pretende trazer para o futebol, para estar junto ali com o Felipe Luiz no futebol do Flamengo. Português José Boto, né? Exatamente. Tem outros nomes que precisam surgir para essa estrutura do futebol, né? O vice de futebol, por exemplo, enfim, outros nomes, mas eles dizem que o vice de futebol vai ser uma figura ali mais ilustrativa, digamos assim, não vai ser a pessoa com a palavra final, como era a situação do Marcos Braz, por exemplo.
Mas e tem outros nomes bem conhecidos também que vão voltar nessa gestão, que já estão aqui, já fizeram parte da campanha e vão voltar também. A gente conseguiu ver aqui hoje na eleição nomes muito conhecidos da galera que segue nomes, figuras do Flamengo aí na política, né, do Flamengo nas redes sociais, conhece algumas figuras. A gente teve por aqui apoiando o BAP, por exemplo, o ex-vice de finanças, o Toches, Póvoa, que já foi vice de esportes olímpicos aqui do Flamengo, até o advogado Marcos Mota aqui dando uma moral para essa chapa do BAP. Muita gente, o Lomba, não podemos esquecer, que vai ser candidato. O Antônio Tabet também. Tabet também. O Lomba, que vai ser candidato a presidente do Conselho Deliberativo na eleição que vai acontecer no dia 16, então também o lado do político do BAP tentando angariar mais um cargo importante aqui no Flamengo. Então, figuras que a gente acostumou nos últimos anos, né? Até na gestão Bandeira, em outros momentos das gestões recentes do Flamengo, que fizeram parte desse núcleo aí forte, né, da diretoria, agora também estão aliados aí do BAP e estão voltando aí a circular pelos corredores nessa chapa vencedora. Então a gente pode ver essa composição para a retomada do poder aqui no Flamengo, tirando então a gestão cabeçada que seria, né, pelo Dunst, mas com a força toda da máquina e da força toda do Rodolfo Landim, que foi o presidente nos últimos 6 anos, e agora eles conseguiram virar essa chave aqui nessa eleição, que foi muito marcante, muito expressiva, como a gente tem dito aqui, para essa mudança para o Flamengo pelos próximos 3 anos. Mas agora... Só para pontuar, assim, é uma eleição que era considerada muito importante, assim, talvez uma das mais importantes da história do clube, porque será um mandato com muitas coisas a se resolver. Tem estádio, não só né? A questão de finanças, né, que tem sido um questionamento forte sobre o aumento da dívida e tudo mais, mas também principalmente do estádio, porque é a gestão que vai botar esse projeto, vai iniciar essa construção desse estádio, que se tudo se mantiver como a atual gestão programou, será inaugurado no dia 15 de novembro de 2029, mas agora a nova gestão, o novo presidente vai fazer, né, os planos dele, vai divulgar os planos dele, como será o projeto desse estádio, ele que vai definir como o Flamengo segue daqui para frente com esse projeto. Agora a gente vai ter que aguardar, né, os próximos passos do BAP aí, no que ele vai anunciar, como vai ser esse processo de transição do Flamengo. O presidente Landim tinha dito que amanhã faria uma reunião de planejamento de futebol e tal, mas enfim, a eleição obviamente que tumultua e atrapalha esses planos em parte, né, pensando em termos de longevidade do que ele queria fazer, né, pro Flamengo. Eu estava trocando uma ideia com o Marcos Braz mais cedo sobre logística de pré-temporada. Ele disse que está tudo resolvido, passaporte de jogador, para onde que vai, que o Flamengo fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Então nessa parte já está o martelo batido, passagem comprada, o pessoal tudo já conseguiu resolver esse aspecto. Mas enfim, a gente vai ter que aguardar para ver como é que fica então essa montagem, como é que fica essa montagem do quebra-cabeça do organograma do Flamengo, né? É um momento de transição, vai ter gente demitida, vai ter gente contratada, isso é normal na política de clube, e sobretudo quando tem uma mudança de grupo político tão significativa como é que está acontecendo agora aqui no Flamengo. E o torcedor, Luísa, como é que pode esperar esse próximo Flamengo? O que dá pra gente dizer nesse pós-eleição acalorado aqui, no calor que tá nesse ginásio, nesse dia quente no Rio, choveu à tardezinha, mas mesmo assim um calor danado. Mas e agora? Esse Flamengo que viu rivais crescerem nos últimos anos, vai virar SAF de repente ou não vai? Não vai, né? Não, todo mundo diz que é impossível, que não quer SAF, que não é esse o desejo, que não quer vender o Flamengo. A ideia é essa, que não se vende a alma, não se vende o clube, e o Flamengo rechaça até o momento. Os 3 candidatos eram desse pensamento de que não vão vender o Flamengo, mas certamente vai ter uma pressão por um time melhor, né? O Flamengo atual, a gestão atual entende que adiantou a janela de transferência já com essa janela mais robusta do meio do ano que precisou fazer por conta das lesões e tudo mais. Mas agora o novo mandatário vai ter a missão de entender. Lembrando que o Flamengo tem um investimento menor, vai ter uma possibilidade menor de investimento, até por conta desses gastos. Teve o gasto com o estádio. O Pix do estádio foi à vista. Tiveram muitos nomes de peso que foram contratados a muito dinheiro também esse ano, tem muitos jogadores a se pagar. E o Flamengo vendeu pouco também, não teve uma venda expressiva. O Wesley quase saiu, o Fabrício Bruno também ficou perto de sair, mas ninguém saiu de uma maneira muito alta, né, com valores altos. Então é algo que o novo presidente também vai ter que resolver. A renovação do Davi Luiz, por exemplo, é uma coisa que está em pauta. O Eric Pulgar está conversando, ele tem contrato até o final do ano que vem, mas também está conversando, e isso vai ficar essa decisão para o novo presidente também, para o novo corpo do futebol que vai chegar. Mas muitas coisas para esse presidente resolver, para entender, e também, enfim, o Flamengo se reapresenta no dia 8 de janeiro,
já com esse novo modelo, né? Essas novas pessoas, já para começar a entender como será esse 2025, né? Principalmente esse 2025, e depois projetar os próximos anos. Mas será uma gestão de fato muito relevante e muito importante para como vai ser o Flamengo, como o Flamengo vai brigar com essas forças da SAF e altos investimentos, que antigamente o Flamengo nadava de braçada ali, e 2019, 2020 ali, ainda tinha um elenco muito melhor do que os rivais, mas agora já mudou isso, enfim, o Botafogo veio para mostrar isso também. Deve continuar com a maior receita do Brasil, né? A gente vai aguardar os números oficiais aí para fechar lá por abril, né? Que solta o balanço, mas em termos de títulos, em termos de competitividade, o Flamengo já não nada sozinho, né, na prateleira de cima do futebol brasileiro, e o BAP tem esse trabalho aí agora, o eleito presidente do Flamengo para os próximos 3 anos, tem essa tarefa de recolocar o Flamengo aí, tentar recolocar o Flamengo como soberano, né, em termos de títulos e dominância no futebol nacional e também, consequentemente, no futebol sul-americano. Mais 2 informações aqui, a posse vai ser no dia 18 de dezembro, do novo presidente do BAP, e aí a divisão no conselho, né, porque como não foi mais de 80% dos votos, vai ter uma divisão no conselho que vai dar alguma voz para a oposição também, que é importante para a governança do clube. A chapa vencedora tem direito a 80 membros no Conselho Deliberativo, sendo 60 deles titulares, e 72 no Conselho de Administração, 48 titulares. O segundo lugar, que é o Dunche, ficou em segundo lugar, o Maurício de Gomes de Matos ficou em terceiro. O Dunche vai ter direito a 20 cadeiras no Conselho Deliberativo, sendo 15 titulares, e 18 no Conselho de Administração, sendo 12 titulares. Então vai ter, claro, né, a maioria da chapa vencedora, mas vai ter alguma voz da oposição ali também. Amigos e amigas, vai ser um mês tenso. Muitas notícias vão acontecer, né? Vão surgirem aí, mas não por geração espontânea, mas porque a gente está apurando. A notícia não surge do nada. A gente precisa ir atrás dos caras aí para saber as informações, e você, claro, acompanha tudo sobre o Flamengo aqui nos nossos canais do UOL, enfim, não só aqui no YouTube, mas também no nosso site. A gente também está na TV agora, você acompanha a gente também na Samsung TV, em outras plataformas aí, tudo que você precisa saber sobre o Flamengo. Você acompanha com a gente tudo aqui, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative a notificação aí, compartilhe esse vídeo para que você não só espalhe as notícias sobre o Flamengo, mas também possa continuar acompanhando com a gente esse noticiário do Rubro Negro, que está quentíssimo e vem muito mais por aí. Beleza, pessoal? Valeu, aquele abraço. Uau.